Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Lucas, capítulo 19, verso 1 ao verso 10. Esse texto conta a história da conversão de Zaqueu. Lucas capítulo 19, versos 1 a 10. Vamos novamente ler de maneira alternada a palavra do Senhor, ler os versos ímpares e os irmãos os pares. Assim diz o verso 1 de Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém. Meus amados irmãos, uma das coisas mais importantes, aliás, a mais importante, o valor mais precioso que todos nós temos na nossa vida é a nossa salvação. Se nós pudéssemos medir ou avaliar em questão de valores, o que significa a salvação que nós recebemos de graça, com certeza é aquilo que de mais importante nós podemos ter, que nós podemos possuir. Principalmente, meus queridos, porque chega um momento na nossa vida que essa certeza e essa convicção de salvação para nós vai trazer consolo e vai trazer paz ao nosso coração. Nós acabamos de ler um texto que conta a história da conversão de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem que com certeza não era muito bem aceito no contexto onde ele estava. Aliás, quando a gente fala de imposto nos nossos dias, é alguma coisa assim que gera um certo tipo de tristeza e desânimo no nosso coração. Mas o que nós temos, meus queridos, é que um belo dia esse cobrador de impostos fica sabendo que Jesus estaria passando pela cidade dele, Jericó. E ele então, motivado por alguma coisa, ele quer ver Jesus Cristo. Ele quer ver Jesus passar. E diz a Bíblia que ele era de uma baixa estatura e por conta da multidão ele não conseguia ver Jesus passando. Ele tem a ideia então de subir a uma dessas árvores que se planta, vamos dizer assim, na calçada. A Bíblia chama ele de sicômoro ou figueira brava. O que nós temos então, meus queridos, é que Jesus passando por aquela rua, vê Zaqueu naquela árvore e chama ele, convida ele para ir à sua casa, não à casa de Jesus, mas de Zaqueu. E eles ali vão. E diz a Bíblia que lá na casa dele, ele se levanta num dado instante e diz ou confessa ali algo muito importante na sua vida. Ele abre mão de metade dos bens que ele tem e ele promete restituir todos aqueles que ele roubou.
Vale a pena a gente abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, que todo cobrador de impostos, ou em sua maioria pelo menos, isso não sou eu quem falo, mas os historiadores, estudiosos, dizem que era um trabalho que chamava a atenção para a corrupção. O Império Romano, ele licitava essa cobrança. Geralmente a pessoa que fazia isso, ela tinha que endereçar um determinado valor para o império, lembrando que o Império Romano é quem comandava na época, e ele, das suas colônias, ele extraía esses impostos, vamos assim dizer. Porém, quem estava ali, ele detinha o direito de cobrar o valor que ele queria. E sempre ele tinha um contingente de soldados para fazer isso, ou por bem, ou por mal. E aí, meus queridos, é nesse contexto que a gente vê esse homem chamado Zaqueu falando de restituição. Com essa postura, Jesus se levanta e fala que aquele homem, naquele dia, teve o maior presente que alguém pode ter na vida: a sua salvação. Esse texto, meus amados irmãos, ele fala um pouco sobre os passos da salvação. Não que o texto de Lucas 19 tenha o propósito de falar sobre ordem da salvação, não é esse o objetivo. Mas quando a gente estuda a respeito desse assunto, Ordo Salutis, a gente percebe que ela pode ser explicada. A salvação pode ser entendida através de atos. E a princípio, olhando para essa etapa ou etapas da salvação, a gente pode num primeiro instante observar aquilo que Anthony Huckman diz no livro Salvos pela Graça, que é o primeiro ou um dos pontos que nós olhamos nesse texto da salvação, que é a regeneração. O que vem a ser isso? A regeneração é uma habilitação que acontece antes da conversão, onde o Senhor habilita os nossos ouvidos e o nosso coração para receber a palavra. Deixa eu explicar. Um momento, certa feita, eu cheguei à igreja a qual eu trabalhava, por volta lá, o culto é 19h30, eu cheguei às 19 horas, um pouquinho antes. E eu estava ali na porta, e de repente me chamou a atenção de um senhor que passou na calçada da igreja, e ele foi até uma altura da quadra, do lote ali da igreja, e ele voltou. Ele voltou e foi direto lá onde a gente estava na porta da igreja, e ele disse assim: o senhor é o pastor? Sim. Eu posso entrar no culto? Posso entrar na sua igreja? Eu disse: claro. E ele disse a seguinte frase: não sei porquê, pastor, eu estava subindo aqui, de repente, me deu uma vontade tão grande de voltar e de entrar nessa igreja. Meus queridos, naquele dia, aquele homem, no final do culto, ele entrega a sua vida a Cristo. O que nós entendemos que aconteceu com ele, foi a mesma coisa que aconteceu com Zaqueu. O desejo de ver Cristo. Ele fica sabendo que Jesus está ali, e por um motivo ou outro, ele quer ver o Senhor. E detalhe, nenhum empecilho é suficiente para fazê-lo desistir, ainda que aquele paredão de gentes ali atrapalhando isso. Isso também pode ser entendido como um outro exemplo. De repente você está convidando um colega, um amigo de trabalho, ou de repente um amigo de escola, há tanto tempo, e ele sempre rejeita, sempre coloca uma desculpa. Mas num belo dia, quando você menos espera, aquele teu amigo te liga e fala bem assim: escuta, está de pé ainda aquele convite para ir à igreja, à sua igreja hoje? Não sei porquê, a gente sabe, não sei porquê, diz ele, mas me deu uma vontade tão grande de ir no culto. Isso nós entendemos na teologia como regeneração, é uma habilitação de um ouvido fechado e de um coração endurecido, que o Senhor estabelece antes da conversão, para que quando recebe-se a semente da palavra do Senhor, ela encontre um local apropriado, para que os efeitos dessa semente ocorram naquele coração. Isso nós chamamos de regeneração. E Zaqueu então passa por isso.
meus queridos. Ele vê aquela condição, não se dá por vencido, sobe nessa árvore e ali, lá de cima, ele viu o Senhor Jesus. Mas quando nós falamos a respeito desta ordem da salvação, nós olhamos num segundo instante, meus queridos, aquilo que nós chamamos de chamado, ou de vocação. E essa palavra vocação, ela é estudada através de duas maneiras. A primeira é aquilo que nós chamamos de chamado geral, onde o Senhor Jesus, ele convida a todos, indistintamente, para vir a Ele. Um exemplo clássico é o de Mateus capítulo 11, verso 28, quando Jesus fala assim: vinde a mim todos os cansados e todos sobrecarregados. Aquele convite que Jesus faz, ele independe da pessoa morar no centro ou longe, independe deles ter cultura ou não, independente de ser alto, baixo, gordo, magro, independe. Ele é um convite que é feito para todos, indistintamente. Mas nós sabemos que esse convite, ele se torna eficaz na vida daqueles que o Senhor já conheceu antes da fundação do mundo. É o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 1 de Efésios. Nós éramos conhecidos, nossos nomes conhecidos pelo Senhor antes da fundação desse mundo, daqueles que seriam salvos pelo Senhor. E de repente, meus amados irmãos, a gente vê esse convite eficaz sendo feito para Zaqueu. Jesus olha para ele e diz: desce daí, rapaz, desce daí, Zaqueu. E uma das características desse convite que Jesus Cristo faz, meus queridos irmãos, ele é um convite que não se consegue resistir. Zaqueu não tinha a opção de fazer assim: não, aguenta aí, vou não. Não. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo olha para ele e diz: Zaqueu, desce, a Bíblia fala que ele desceu. Aliás, ele desceu meio que esfolando. Eu imagino que esfolando a barriga, os braços, porque o texto diz: a toda pressa. A toda pressa. Num terceiro instante, olhando para essa ordem da salvação, olhando para aquilo que aconteceu na vida de Zaqueu, nós não temos apenas a regeneração e não apenas o chamado, mas nós temos também aquilo que nós chamamos de conversão. Conversão. Conversão traz-nos a ideia de uma mudança de mente, mudança de direção. E quando nós falamos da figura da conversão, ela é explicada em duas palavras. A primeira delas, fé, e a segunda delas, arrependimento. Onde que a gente vê fé? Eu sei que o conjunto da obra, o texto como um todo, demonstra na postura e atitude de Zaqueu uma grande fé. Mas eu quero apenas destacar um detalhe que já me dá instrumento suficiente para acreditar que aquele homem reconheceu em Jesus Cristo, ou naquele instante ele teve o seu coração mudado, transformado pelo Senhor. Quando ele diz justamente no verso 8, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Esse pronome de tratamento, o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, que nós só conseguimos chamar Jesus de Senhor por uma ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. E naquele instante a gente vê Zaqueu chamando Cristo de Senhor. Não é mais Jesus, não é mais assim. Aqui a gente já vê um homem que reconhece Cristo como Senhor e ele já se colocando numa condição de servo. E reconhecer Cristo como Senhor, isso é ou acontece por intermédio da fé. Mas não é só a fé, a conversão. A conversão também é entendida como arrependimento. E como que a gente olha arrependimento nesse texto? A Bíblia fala que depois dele chamar Jesus de Senhor, ele diz que daria metade dos bens dele para os pobres, mas ele diz ainda, naquilo que eu tenho defraudado, naquilo que eu tenho usurpado, roubado, tirado aquilo que não é meu, das pessoas eu vou fazer, sabe o quê? Restituir
4 vezes. Meus irmãos, isso é coisa de homem convertido. Ele pega, porque se ele observasse na lei, existem vários textos que falam de restituição, mas em especial quando fala de restituição de roubo, a lei dizia que você deveria devolver o montante e mais 1/5 do valor. Ele chega diante de Jesus e diz assim: eu restituo 4 vezes todas as pessoas que eu fraudei. Sabe o que aconteceu com esse homem? Dando metade dos bens dele para os pobres, e restituindo, demonstrando ali de fato fruto do seu arrependimento, e restituindo 4 vezes mais. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, esse homem ficou pobre de novo, ele acaba com tudo que ele tinha. Sabe o que a gente vê nesse texto, meus queridos? Existe uma afirmativa, uma afirmação de alguns antropólogos que diz que existe um trono, vamos dizer assim, um trono da nossa existência, dentro da nossa existência. Alguém que reina dentro do nosso coração. No coração daquele homem reinava provavelmente o Deus dinheiro, Mamon. E naquele instante, quando ele diz que venderia, ou que daria metade dos bens dele para os pobres, e restituiria todas as pessoas que ele tinha fraudado, com certeza, é como se ele falasse assim: Mamon, desocupa, porque tem alguém que eu estou chamando de Senhor, que vai ocupar esse lugar. É justamente o que ele diz. O coração daquele homem passou por aquilo que nós chamamos de conversão. Mas em quarto lugar, dentro dessa etapa daquilo que nós entendemos da salvação, Jesus, ele olha aquela fala e ele promove naquele instante aquilo que nós chamamos de justificação. O que vem a ser isso? A justificação é um ato declaratório do Senhor, onde Ele olha para o pecador e diz o seguinte: você está na pessoa do meu Filho Jesus Cristo, redimido de todos os seus pecados. Entre outras palavras, você não tem mais a culpa, porque eu estou depositando, ou na pessoa do meu Filho, Ele está recebendo toda a sua culpa. E é justamente isso que Jesus diz para ele naquele instante. Olha o que o Senhor diz no versículo de número 9: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse ato declaratório de Deus a gente vê naquele instante, quando Ele diz: você, Zaqueu, está salvo. Salvo. Ou seja, houve a regeneração, houve o chamado, houve a conversão e houve a justificação, onde o próprio Senhor Jesus disse isso a ele. Pois bem, esse texto, meus queridos, traz para nós algumas lições que nós consideramos extremamente importantes. E de repente são conclusões que nós queremos deixar para os irmãos, não apenas para gravarem em vossos corações, mas para levarem para os seus lares também e para ensinarem na medida do possível. A primeira delas que eu queria deixar para os irmãos nessa noite, quando a gente olha para esse texto, meus amados irmãos, nós entendemos então que a conversão, ela é um milagre do Senhor. É algo impossível aos homens, mas que é possível para o Senhor Jesus. Olhamos para a figura de Zaqueu, um homem que é estigmatizado pela sociedade, alguém que é odiado por todos, que ninguém imagina que um dia poderia estar no banco de uma igreja, mas que de repente passa por esse milagre. Meus irmãos, deixa eu me lembrar um detalhe. No capítulo de número 18, há um jovem que chega para Jesus e faz a seguinte pergunta para ele: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus olha para aquele jovem e diz assim: olha, você tem observado os mandamentos? Cita os mandamentos do 10º para o 5º. E ele responde: sim, é fácil amar meu próximo. Tenho honrado meu pai. Nunca matei ninguém, nunca roubei. Tranquilo isso aí. Tenho observado, sim.
Jesus olha para aquele jovem diante da afirmação de que ele tinha observado a segunda parte dos mandamentos, e ele diz assim: então tá bom, uma coisa te falta, cumprir do 1º ao 4º. O que Jesus estava falando? Quando Jesus disse para ele que ele deveria vender os seus bens, entregar aos pobres e segui-lo, é justamente essa afirmação de Jesus, que no trono da existência daquele jovem, quem sentava era o Deus dinheiro, e o Senhor Jesus está falando para ele, que isso é necessário desocupar esse trono, para que Cristo seja o Senhor, com a expressão, depois você vem e me segue. Mas a Bíblia fala que ele não fez isso. A Bíblia fala que ele foi embora, porque ele era riquíssimo, diz o texto. Mas o foco não está aqui, o foco está no texto posterior. Se você olhar comigo, Jesus então olha para os discípulos que ficaram, e diz assim no verso 24 do capítulo 18, quão dificilmente, ou vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Olha a afirmação de Jesus. E aí os discípulos indagam, mas sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? E Jesus responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus está afirmando nesse texto, que um rico entrar no reino dos céus, ou vamos um pouco além, nós entendemos que a conversão é algo impossível aos homens, por si só. Às vezes a gente ouve a seguinte expressão, pastor, vai lá em casa para converter meu marido. Eu falo, não vou. Por quê? Porque é impossível, não vou conseguir fazer isso. É só o Senhor. Mas eu estou dizendo isso para mostrar, meus queridos, que não é só o rico. Mas em tese o que está em voga aqui é essa figura, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Meus irmãos, não há spa nessa vida, não há cirurgia bariátrica, não há regime que você possa inventar ou fazer, para passar um camelo pelo fundo de uma agulha. E aqui não tem nada a ver com aquela portinha ao lado da grande porta das muralhas de Jerusalém, que quando chegava, por exemplo, os animais, cavalos, camelos, não se abria, não se perdia tempo de abrir aquele grande portão, abrir aquela porta pequena. Irmãos, não tem nada a ver isso. O que Jesus está falando aqui é algo impossível. Naquela portinha o camelo podia até passar ali, meio atravessado, ele conseguia, mas espera aí. Jesus está falando do fundo de uma agulha, sabe aquela agulha de costurar, que você passa uma linha ali com toda dificuldade? É camelo passando por aquele buraquinho, ou seja, aos olhos dos homens é o quê? Impossível. Mas o que me chama a atenção, é que esse possível para o Senhor, acontece com Zaqueu. O texto diz que ele era maioral dos publicanos e o quê? Rico. Aquilo que não aconteceu com um jovem rico, e que Jesus então diz aos seus discípulos, é possível para quem? Para o Senhor. E eu preciso enfatizar isso sim, nós precisamos saber, sabe por quê? Porque de repente você olha para o teu pai e fala bem assim, não pastor, meu pai não, homem duro, ruim, ele se converter? Presta atenção em Zaqueu, odiado por tudo e por todos, mas um dia tem um encontro com Cristo, e os impossíveis dos homens acontece, o maior milagre que pode acontecer, acontece na vida dele, o homem se converte. Não pastor, mas tudo bem, tá, meu pai vai lá, mas meu avô não, quem disse para você que não? Quem disse? Tá pastor, mas meu filho é muito rebelde, será? Claro que sim. Eu não estou falando algo que você vai conseguir com a tua retórica, com as tuas trocas. Não, olha, você só vai ver, tá? O Goiás e o Vila, se você se converter, nada disso. Não existe isso. Isso é um milagre. É um milagre que o Senhor Jesus fez,
faz e fará. E fará. Ou você pensa que você e eu, ou nós dois, fomos pessoas tranquilinhas a vida inteira, flores que cheirassem? Claro que não. Olha para a nossa história, para a minha história e para a sua. É milagre de Deus acontecendo. Segundo lugar, ou segunda conclusão, prestem atenção que é um milagre do Senhor, mas isso também acontece no tempo do Senhor. No tempo do Senhor Jesus. A gente olha para o texto e pensa assim, bem, foi Zaqueu que foi procurar Jesus. E aí a gente coloca o homem no centro. O homem, eu já até ouvi alguma asneira aí, olhando para esse texto, que graças a Deus, por causa do sicômoro, que se não fosse o sicômoro, ele não se converteria. Coisas assim que a gente ouve. Deixa eu falar uma coisa. A conversão de Zaqueu, como a minha e a sua, ela aconteceu não no meu tempo, mas no tempo do Senhor. Observem que naquele dia, Jesus passou ali pela cidade, cruzando aquela rua, tinha um monte de gente com certeza de um lado e do outro, e de repente ele faz o quê? Ele olha para aquele cara e poderia falar bem assim, fulano, desce aqui. Não. Sabe o que Jesus fez? Olhou para ele e falou bem assim, Zaqueu, hoje é o teu dia. O teu dia. Não, pastor, eu estou largando a minha mulher porque ela é incrédula, eu não aguento mais ela e tal, já tem 2 anos, eu já estou assim até aqui. Deixa eu te falar um negócio. O tempo não é teu, o tempo é do Senhor. Não, pastor, estou entregando meu filho para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o tempo é do Senhor, e no dia dele, sabe o que vai acontecer? O Senhor nos chama. E o nosso papel é desesperar, é chatear, é ficar triste? Claro que não. Claro que não. O nosso papel é continuarmos perseverantes. Como? Lançando a semente, a palavra do Senhor, aproveitando cada uma das oportunidades. Meus amados irmãos, porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra, e é a sua palavra que deve ser lançada. Aqui tudo bem, nós temos Jesus diretamente com Zaqueu, mas hoje ele tem feito o quê? Levantado a mim e a você, nós, para fazermos o quê? Anunciarmos esse Cristo, começando na nossa casa. Quando? Todo o tempo. Como? Com a sabedoria que Deus te dá, aproveitando as oportunidades. A gente tem comentado algumas vezes aqui, de repente chega um amigo para a gente e fala bem assim, nossa, as coisas estão tão difíceis. Meu irmão, isso é o clique. Quando alguém chega e fala assim que as coisas estão tão difíceis, sabe o que ela está querendo dizer para você? Fala de Jesus para mim. Pelo amor de Deus, não fala assim. É mesmo, esse governo que está aí, já pensou? Olha aí, oportunidades que Deus nos dá, para quê? Para falarmos do amor de Jesus, e muitas vezes nós pegamos elas e jogamos na lata do lixo. Quantas vezes, quantas são? E de repente, meus queridos, a gente precisa entender que o Senhor tem sim o dia para cada um de nós. Eu fico imaginando, meu irmão, mais novo do que eu, se converteu aos 13 anos. Eu me converti aos 18, criado na mesma igreja, ouvindo a mesma coisa, mas o Senhor teve um dia, é claro, não estava em cima de uma árvore, mas o Senhor olhou para mim no meio da multidão e disse, Marcos, venha, eu quero fazer parte da sua vida hoje. É isso. Mas a terceira e última conclusão, olhando para esse texto, a conversão, ela abrange todos os aspectos da nossa vida, ela é perfeita,
e ela é completa. Jesus Cristo, quando ouve aquela frase, aliás, quando está na casa de Zaqueu, que ele se levanta, e ele diz assim: olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, aquilo ali já é uma transformação de coração, de um homem duro, ganancioso, em um homem bom. Mas não é só isso, quando ele então resolve restituir, é um homem arrependido, um homem com uma mudança de caráter. Eu errei, eu quero corrigir os meus erros. É isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos, por exemplo, de alguém dentro da nossa casa que ainda não se converteu. Não dá, não tem jeito, tem. Há esperança sim. Nós podemos crer e devemos crer a cada dia nesse poder do Senhor, na vida de todo aquele que crê. O Senhor muda, Ele transforma, Ele cura a vida dele como um todo, ela é transformada. Eu me lembro do meu pai contar uma história do meu avô lá em Santa Catarina. Ele tinha um sítio e ele disse assim que o vizinho dele, quando se converteu, as primeiras coisas ou animais que sentiram a conversão foram as vacas de leite dele, porque era um xingamento de madrugada naquele curral, era uma bateção de pau, jogação de pedra, sabe, um negócio assim, o tempo todo, e de repente aqueles palavrões terríveis, começou a aparecer animais assim, as vacas serem chamadas carinhosamente de bencinha, de rosinha, lindinha, começou a ser assim. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que essa transformação que Jesus realiza no nosso coração é algo perfeito. E tudo isso para dizer o seguinte, que esse milagre, ele acontece, e que de repente você dentro do seu lar, no seu trabalho, ou de repente em alguma outra situação que você tem vivido, de vizinho, creia que o Senhor pode mudar o coração deles, e que essa transformação é poder de Deus, mudando todas as coisas, o jeito de pensar, o jeito de agir, é isso. Sabe, meus queridos, é justamente isso que é o maior tesouro, aquilo que de mais valioso nós temos, que é a certeza e a convicção da nossa salvação. É a presença do Senhor na nossa vida. É aquilo que o salmista Davi, no Salmo 16, diz: outro bem não possuo, senão a Ti somente. Meu irmão, minha irmã, você pode ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar na face da terra. Você pode ter as melhores fazendas, uma quantidade exorbitante de gado, você pode ter os melhores apartamentos que essa cidade pode te proporcionar, os melhores carros, mas como disse Agostinho de Hipona no 3º século da nossa era, quem tem tudo sobre a face da terra, todos os bens e tesouros, se ele não tiver Jesus, ele não tem nada, ele é pobre, miserável. Mas ele disse ainda: você pode não ter nada sobre a face da terra, bens nenhum, mas se você tiver Cristo no seu viver, ser um salvo, um remido pelo sangue de Cristo, você tem tudo. Zaqueu abriu mão da sua riqueza, mas ele tinha aquilo que de mais precioso alguém pode ter: Cristo na sua vida. Quero encerrar contando a história
de um rapaz. Há 20 anos atrás, nós fomos lá no Hospital Araújo Jorge, lá onde é que o pastor João Batista trabalha. E na portaria daquele hospital, tinha um jovem. A gente foi lá para fazer um culto, eu e um outro seminarista que hoje é pastor em Brasília. Chegamos na porta, esse jovem, o que me chamou a atenção é que o braço dele estava cortado. E ele, todo faceiro, pensa num rapaz alegre, com aquele bracinho assim, mexia, né, todo esforço ali para abrir. E aí eu não aguentei e perguntei para ele: escuta, você aí, um braço cortado e tal, e todo feliz, rapaz, fala para mim aí, o que é isso aí? Aí ele falou assim: você tem 2 minutos? Tenho, pode falar. Ele falou: olha, eu vim lá do norte, cheguei aqui, um diagnóstico de um câncer, na mão, ou no início do braço aqui, e a coisa era tão séria, que o médico falou: olha, vamos ter que amputar o seu braço, e vamos ter que amputar numa altura, porque a coisa já está tomando um rumo aí estranho. Ele sai daquele consultório, extremamente chateado, sabe, ele sai assim, acabado, arrebentado. E eu não sei se tem lá ainda hoje, mas tinha uma capela, tem, pastor João, tem, né? Ele sai dali e vai direto para a capela. Lá na capela, tinha alguém pregando. Ele não me falou quem era, mas alguém falando do amor de Jesus. Naquele dia, naquela tarde, ele entende que o amor de Deus pela vida dele era tão grande, e foi por ele, aquela morte sacrificial lá na cruz do Calvário, que naquele dia, ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor e reconhece Ele como seu suficiente Senhor e Salvador. Uma semana depois, ele estava com o braço cortado. Aí ele disse assim: Marcos, eu perdi um braço, mas eu ganhei a minha salvação. Perdi um braço, mas eu ganhei a minha salvação. Eu vim de tão longe, tiraram um pedaço do meu corpo, mas o meu coração está cheio deste Cristo, que é o meu Senhor e é o meu Salvador. Deus possa nos abençoar, meus irmãos, e que jamais a gente venha desistir de alguém, entendendo que esse é um milagre que só o Senhor Jesus pode fazer, e Ele tem feito. E para encerrar, Ele nos usa para semear a sua palavra. Faça isso, falando, mas principalmente, vivendo. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.